Plataforma de compras online Temu. As ações da gigante do comércio eletrônico listada nos Estados Unidos da América caíram mais de 13% na terça-feira após relatar queda de quase 50% no lucro. As políticas comerciais recentes dos Estados Unidos da América agravaram os problemas em Xi'an, seu país de origem. Temu está observando uma diminuição na atividade dos compradores nos Estados Unidos da América devido às recentes tarifas sobre importações chinesas. A China enganou os Estados Unidos da América por anos. Estava vencendo a América em seu próprio quintal. E isso custou bilhões aos Estados Unidos da América, mas não mais. A vingança foi tomada e feriu o dragão tão brutalmente que vai sangrar por anos. Alguns anos atrás, duas das gigantes online de crescimento mais rápido, Temu e Xi'an, encontraram uma maneira genial de enganar os Estados Unidos da América e economizar milhões e até bilhões com isso. Foi uma bênção para a China, mas um pesadelo para a América, levando empresas americanas à falência quase da noite para o dia. Foi quando o governo dos Estados Unidos da América finalmente disse: chega! Com uma poderosa ordem executiva, Washington fechou a brecha que permitia a essas empresas inundar o país com importações isentas de impostos e ultra baratas. O impacto foi tão brutal que em apenas 2 meses, os usuários ativos diários de Temu caíram 52% e os de Xi'an caíram 25%. Então, qual era exatamente a brecha que as empresas chinesas exploraram e como isso acabou custando bilhões para os Estados Unidos da América? Como você já deve ter imaginado, o primeiro comando da capital vai odiar esse assunto e seus bots podem tentar ocultá-lo no algoritmo. A boa notícia é que você pode nos ajudar nesse combate apenas curtindo este vídeo. Obrigado. Tudo começou com uma ideia tão antiga quanto o varejo: vender mais barato que todos. Temu foi lançado em setembro de 2022 como uma subsidiária da PDD Holdings da China. Ao contrário dos varejistas tradicionais dos Estados Unidos da América, a Temu conectava compradores americanos diretamente aos fabricantes chineses usando o modelo direto da fábrica transfronteiriça. Esta é uma estratégia de negócios onde os produtos são enviados diretamente da fábrica, em um país, para o consumidor final, em outro. Isso foi um divisor de águas. Mas por quê? Porque eliminou intermediários tradicionais, como distribuidores, atacadistas ou até armazéns locais dos Estados Unidos da América que encareciam as importações chinesas. O resultado? Preços ultra baixos para os consumidores americanos. Até o fim de 2023, Temu já era um nome conhecido nos Estados Unidos da América. Atingiu mais de 100 milhões de usuários ativos apenas na América e ostentava cerca de 420 milhões de visitas mensais ao site em todo o mundo. Estava em todo lugar. Anúncios no Instagram, patrocínios no YouTube, feeds do Facebook, eles gastaram massivamente em marketing. Segundo rastreadores da indústria, Temu se tornou o app de compras mais popular na App Store dos Estados Unidos da América em 2023 e início de 2024. Por outro lado, Xi'an saiu na frente. Fundada na China em 2008, Xi'an já reinava na moda ultra rápida antes de Temu surgir. Em vez de linhas de roupas sazonais, Xi'an usava dados em tempo real para projetar novos itens diariamente. Ela enviava das fábricas chinesas para o mundo. Até 2023, Xi'an se tornou o maior varejista de moda online do mundo. Nos Estados Unidos da América, a empresa controlava uma grande parcela das vendas de moda rápida, principalmente entre a geração Z. Seu app liderou os downloads entre 2022 e 2023. Mas por trás do sucesso deles na América, essas empresas exploraram silenciosamente uma brecha e superaram seus rivais dos Estados Unidos da América. Isso não era nada menos que a brecha de minimis. Nos Estados Unidos da América, pacotes importados individualmente, com valor abaixo de $800, podem evitar impostos de importação e inspeções alfandegárias, conforme a lei. A regra de minimis foi criada para simplificar o comércio, permitindo que produtos se qualificassem para benefícios tarifários especiais. Permitia que turistas comprassem itens no exterior e os trouxessem aos Estados Unidos da América sem se preocupar com taxas de importação. O limite inicial de $200 foi aumentado para $800 em 2016. Essa regra foi criada para ajudar as empresas, reduzindo a burocracia e os custos para produtos estrangeiros de baixo valor. Porém, Temu e Xi'an tinham outros planos.
Eles fizeram dessa pequena regra seu modelo de negócio completo. Sempre que cobrimos a exploração dos Estados Unidos da América pela China, esses vídeos são enterrados no algoritmo. Se você acha que essa história importa, curta e se inscreva agora. Esse clique ajuda a alcançar mais pessoas, principalmente as que ainda compram no Temu. Eles não precisavam estocar seus produtos nos armazéns americanos, nem pagar tarifas. Eles enviavam mercadorias baratas da China em milhões de pequenos pacotes diretamente para sua casa. E os consumidores adoravam. Por que não adorariam? Camisetas de $3, brincos de $2, tênis de $5. Ao utilizar a manufatura chinesa, frete barato e marketing digital agressivo, Temu e Shein começaram a dominar o e-commerce nos Estados Unidos da América. Empresas evitaram tarifas dos Estados Unidos da América, reduzindo drasticamente os custos. Os varejistas americanos que importavam em grande quantidade e pagavam as tarifas não conseguiam competir no preço. Isso não era um canal lateral menor, a escala era enorme. Até 2024, cerca de 1,36 bilhão de remessas avaliadas em aproximadamente 66 bilhões de dólares entraram nos Estados Unidos da América sob a regra de mínimos. Quase metade desses pacotes veio da China ou de Hong Kong, sendo Temu e Shein alguns dos maiores usuários. Conforme os oficiais aduaneiros dos Estados Unidos da América, essas empresas respondiam por até 30% de todos os pacotes diários que entravam sob a regra de mínimos. Críticos do varejo dos Estados Unidos da América ficaram furiosos, argumentando que era uma vantagem injusta. Os vendedores americanos enfrentam desafios ao importar em grandes quantidades, como tarifas, armazenamento, documentação aduaneira e competição com camisas de $4 enviadas da China sem imposto. Por que os vendedores dos Estados Unidos da América não encomendaram milhões de pacotes como Temu e Shein fizeram? Eles não podiam, pois não tinham acesso à mão de obra barata da China, frete subsidiado e fábrica. Cadeias de suprimentos diretas são essenciais para o envio lucrativo de milhões de pequenas encomendas. Os grupos de comércio varejista pressionaram fortemente Washington para fechar essa brecha. As importações baratas da China prejudicaram muito a indústria manufatureira dos Estados Unidos da América, especialmente os setores têxtil e de vestuário, com um impacto devastador. Em setembro de 2024, dados da indústria revelaram que 18 fábricas têxteis dos Estados Unidos da América fecharam. Um relatório revelou que até maio de 2025, 28 fábricas têxteis e de vestuário nos Estados Unidos da América fecharam as portas. Grupos da indústria e relatórios governamentais apontam que os fechamentos estavam diretamente relacionados à entrada massiva de roupas baratas da China, muitas vendidas por gigantes do e-commerce, como Shein e Temu. Em 2024, as importações de vestuário chinês para os Estados Unidos da América somaram 16,7 bilhões de dólares americanos, correspondendo a 21% do total de importações de vestuário dos Estados Unidos da América. O grande volume de importações de baixo custo impactou severamente a indústria têxtil dos Estados Unidos da América, principalmente no Sudeste, onde se concentravam as fábricas. Reguladores e formuladores de políticas comerciais dos Estados Unidos da América veem a onda de importações baratas e isentas de impostos de Shein e Temu não apenas como um negócio inteligente, mas também como um exemplo de como as brechas na lei comercial prejudicam trabalhadores e fabricantes americanos. Porém, além do e-commerce, existia um lado bem mais obscuro. As autoridades policiais temem que o sistema de minimis dificulte a interceptação de produtos falsificados, inseguros e até drogas ilícitas. Em 2023, um relatório do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos da América alertou que a regra estava sendo explorada por malfeitores e sobrecarregava a triagem aduaneira. O governo dos Estados Unidos da América começou a reconhecer o problema. Em 2023 e 2024, audiências congressuais apresentaram depoimentos sobre a explosão desses envios de pequeno valor de vendedores online chineses. Legisladores descreveram isso como um abuso da lei comercial americana, prejudicando empresas domésticas e ameaçando a segurança do consumidor. Enquanto Temu e Shein encantavam milhões de caçadores de pechinchas dos Estados Unidos da América, eles também acumulavam pressão política que logo explodiria. O que parecia um truque de negócios inteligente estava prestes a se tornar um passivo. Porém, essa estratégia foi construída em uma brecha legal, tornando-a vulnerável a uma única ação de um político. E aconteceu. Em 2 de abril de 2025, o presidente Donald Trump, em campanha com promessas de um comércio mais duro com a China, assinou uma ordem executiva que mudou tudo.
A ordem eliminou a isenção de minimis para todas as importações da China e de Hong Kong. Isso significava que mesmo pacotes da China e de Hong Kong de baixo valor teriam que passar pela alfândega e pagar taxas. A Casa Branca afirmou que a medida era necessária para resolver duas grandes questões, além de tornar as coisas mais justas para as empresas americanas. Primeiro, eles culparam a China por seu papel em alimentar a crise de opioides sintéticos na América. Autoridades dos Estados Unidos da América rastrearam precursores ilegais de fentanil enviados por esses mesmos canais de baixo valor. O fechamento da brecha visava dificultar a passagem de mercadorias por traficantes sem fiscalização. A administração afirmou que a mudança de regra era necessária para combater os desequilíbrios comerciais que permitiram às empresas chinesas inundar o mercado dos Estados Unidos da América com produtos extremamente baratos. Durante o anúncio, Trump afirmou diretamente que não permitirá mais que a China engane os trabalhadores e empresas americanas. A nova política entrou em vigor em 2 de maio de 2025. Desde então, remessas da China ou Hong Kong inferiores a $800 não estão isentas de taxas alfandegárias. Cada pacote seria tratado como uma importação comercial em massa, e as novas tarifas não eram pequenas. Pacotes pequenos entregues pelo Serviço Postal dos Estados Unidos da América sofreram uma tarifa imediata de 30%, ou uma taxa mínima de $25, que depois subiu para $50 em junho. Remessas por transportadoras privadas, como UPS ou FedEx, estavam sujeitas a direitos de importação de até 145% para certos produtos chineses. Isso foi um golpe direto no modelo de negócios de Temu e Xi'an, pois não podiam mais dividir as remessas em milhões de pequenos pacotes para evitar impostos. A ideia era simples. Vendedores estrangeiros competindo na América deveriam seguir as mesmas regras. Críticos e apoiadores concordaram nisso. Essa foi a maior mudança nas regras de comércio eletrônico transfronteiriço em décadas, com reações mistas. Os apoiadores da repressão disseram que já era hora. Grupos da indústria de varejo aplaudiram a medida, chamando-a de vitória para a justiça e empregos nos Estados Unidos da América. Legisladores que pressionaram pela reforma disseram que finalmente davam ao alfândega dos Estados Unidos da América poder para inspecionar e controlar o que entrava no país. Por outro lado, os oponentes alertaram que isso afetaria os consumidores dos Estados Unidos da América com preços mais altos e tempos de envio mais longos. Temu e Xi'an tiveram que reagir de imediato, e os efeitos foram percebidos rapidamente. Repentinamente, Temu e Xi'an perderam seu maior diferencial competitivo no mercado americano. Segundo analistas, a contagem diária de usuários do Temu nos Estados Unidos da América caiu cerca de 58% em maio de 2025, comparado a março do mesmo ano. Mais da metade do tráfego diário do Temu desapareceu em poucas semanas. A empresa rapidamente buscou uma resposta. A empresa reduziu drasticamente os gastos com publicidade nos Estados Unidos da América, cancelando mais de 10 mil campanhas publicitárias, cortando orçamentos de marketing e recuando as grandes campanhas de mídia social e influenciadores que antes impulsionavam seu crescimento. Além disso, Temu reformulou completamente seu método de entrega, não apenas aumentando preços ou desacelerando o envio. Em vez de enviar tudo diretamente das fábricas na China, Temu anunciou que mudaria para um modelo de atendimento local. Isso requeria que fornecedores enviassem produtos primeiro para armazéns dos Estados Unidos da América, pagando antecipadamente direitos de importação, para depois vender aos consumidores americanos. A PDD Holdings, dona da Temu, admitiu em teleconferência de maio de 2025 que as tarifas pressionavam significativamente suas margens e crescimento nos Estados Unidos da América. Xi'an também foi muito impactada, mas sua queda foi ligeiramente menos severa que a da Temu. De acordo com dados da indústria, os usuários ativos diários de Xi'an nos Estados Unidos da América caíram cerca de 25% de março a maio de 2025. Xi'an já havia começado a diversificar seu envio e fabricação antes da repressão, amortecendo um pouco o golpe. Apesar disso, a empresa cortou cerca de 70% dos gastos com marketing nos Estados Unidos da América no mesmo período. E foi obrigada a fazer algo que há muito evitava: aumentar os preços para os clientes americanos. Em abril de 2025, Xi'an anunciou que seus consumidores americanos teriam aumentos de preços para cobrir novas tarifas e custos de envio. Essas mudanças entraram em vigor no fim do mês, pouco antes da proibição oficial da isenção de minimis.
Os clientes reagiram rapidamente, inundando as redes sociais com reclamações sobre os preços subitamente mais altos. Muitos usuários leais que compravam roupas completas por $30 ou menos buscaram alternativas. A liderança de Shein disse aos investidores que a empresa se concentraria na sustentabilidade a longo prazo, em vez de descontos a curto prazo, mas admitiu que o crescimento nos Estados Unidos da América diminuiria como resultado. Resumidamente, as duas empresas tiveram que reformular suas estratégias nos Estados Unidos da América repentinamente. Apesar de não terem saído do mercado dos Estados Unidos da América, ambas tiveram que reduzir drasticamente e redesenhar suas operações do zero. A conclusão era clara. A repressão tarifária funcionou conforme o planejado. Ele eliminou a vantagem de custo que Temu e Shein tinham sobre os rivais americanos. Mas, para ser honesto, explorar brechas não é novidade para as empresas chinesas. Eles têm feito isso há muito tempo, e o México se tornou seu centro. Depois das primeiras tarifas dos Estados Unidos da América, em 2018, a China alterou sua estratégia, utilizando o México como porta dos fundos para evitar as tarifas e explorar lacunas comerciais. Mas por que o México? É por causa do Acordo Estados Unidos-México-Canadá, ou Acordo Estados Unidos-México-Canadá. Este acordo comercial, que substituiu o Acordo de Livre Comércio da América do Norte em 2020, permite que a maioria dos produtos fabricados no México entre nos Estados Unidos da América com tarifas zero ou reduzidas. O Acordo Estados Unidos-México-Canadá visa modernizar o comércio, reforçar normas trabalhistas e ambientais, além de aprimorar a proteção de produtos digitais. Também exigiu mais peças automotivas fabricadas na América do Norte para o comércio livre de tarifas. Vale destacar que isso incentivou laços econômicos fortes entre Estados Unidos da América, México e Canadá, o que as empresas chinesas decidiram explorar. Ao montar ou finalizar produtos no México, eles podem legalmente etiquetá-los como feito no México e enviá-los aos Estados Unidos da América, evitando as tarifas aplicadas aos produtos fabricados na China. Um método-chave é enviar componentes semi-acabados da China para o México, onde são montados ou reembalados antes de seguir para a fronteira dos Estados Unidos da América. Um destaque dessa estratégia é o Parque Industrial Rafusan, situado a cerca de 200 quilômetros ao sul do Texas. Este local virou um hub para companhias chinesas. Até 2025, ele hospedou mais de 20 empresas chinesas, com outras 20 planejadas, atraindo dólares americanos, 1,5 bilhão em investimentos. Isso não é uma pequena tendência, mas sim uma enorme mudança nos fluxos de comércio. Desde a primeira onda de tarifas dos Estados Unidos da América, em 2018, o investimento chinês no México disparou. Até 2025, mais de 400 fábricas chinesas no México geraram mais de 135 mil empregos no país. A mudança também afetou o comércio entre Estados Unidos da América e México. O déficit comercial dos Estados Unidos da América com o México aumentou de 78 bilhões de dólares em 2018 para 172 bilhões em 2024. Analistas atribuem grande parte desse aumento a produtos chineses sendo fabricados e redirecionados através do México para evitar tarifas diretas. Já o México adquire grandes quantidades de produtos chineses. Em março de 2025, o México importou 9,67 bilhões de dólares em produtos chineses, mas exportou somente 731 milhões para a China. Isso resultou em um déficit comercial de 8,94 bilhões de dólares para o México com a China em um único mês. Como os Estados Unidos reagiram a essa situação? No começo de 2025, o governo americano decidiu que não aguentava mais. Em fevereiro de 2025, os Estados Unidos da América impuseram uma tarifa de 25% sobre os produtos do México e do Canadá, com exceção das exportações de petróleo e energia canadenses, que tiveram uma tarifa de 10%. A justificativa oficial incluía não só a evasão comercial, mas também migração e tráfico de fentanil. Porém, a medida tarifária foi projetada para fechar brechas exploradas pelas empresas chinesas. Pressionado pelos Estados Unidos da América, o México passou a impor tarifas sobre produtos chineses como aço, têxteis, calçados e algumas peças automotivas. Os Estados Unidos da América aparentemente venceram a guerra comercial, mas uma análise mais detalhada revela um cenário diferente.
Essa repressão afetou não só duas empresas, mas teve um impacto muito mais abrangente na economia dos Estados Unidos da América, nos consumidores americanos e até no comércio global. A mudança mais evidente é o aumento nos preços para compradores americanos. Antes da mudança, consumidores dos Estados Unidos da América podiam receber roupas, gadgets ou cosméticos diretamente da China sem pagar impostos de importação. Por isso, você poderia encontrar camisas de $3, capas de telefone de $2 e sapatos de $5 no Temu e Shein. Mas uma vez que a isenção foi removida, cada pacote da China e de Hong Kong estava sujeito a direitos aduaneiros. Isso significava que aqueles preços ultrabaratos se foram. Temu e Shein tiveram que absorver os custos, comprometendo seus lucros ou repassá-los aos clientes. Consequentemente, os compradores americanos logo enfrentaram aumentos significativos de preços em ambas as plataformas. Além dos custos mais altos, os prazos de entrega aumentaram. Sem o envio direto, os vendedores tiveram que lidar com inspeções alfandegárias, importações em massa e armazenamento local antes de entregar os produtos nas portas dos americanos. Para clientes habituados a receber encomendas da China em 7 a 10 dias, essa foi uma grande mudança, atingindo especialmente os compradores de baixa renda. Para muitos americanos com orçamentos apertados, Temu e Shein eram uma salvação para roupas baratas, produtos para casa e itens pessoais. Especialistas da indústria alertaram que remover a brecha seria uma tributação regressiva, pois os aumentos de preços afetariam mais severamente os consumidores de baixa renda. Contudo, não foram más notícias para todos. Os varejistas domésticos dos Estados Unidos da América foram alguns dos maiores vencedores. Marcas de roupas americanas, redes de desconto e vendedores online reclamaram por anos que não conseguiam competir com a enxurrada de importações da China isentas de impostos. Eles tinham que pagar tarifas, gerenciar armazéns e cumprir com as regulamentações de trabalho e segurança dos Estados Unidos da América, enquanto Temu e Shein evitavam a maioria desses custos. Ao acabar com a isenção de minimis para a China, a Casa Branca nivelou o campo de jogo. Analistas de varejo perceberam que varejistas de desconto e moda rápida dos Estados Unidos da América identificaram rapidamente um possível benefício. Analistas de investimentos sugeriram que grandes varejistas americanos como Walmart, Target e Old Navy poderiam ter ganhos com o retorno dos compradores para os canais domésticos. Havia também uma dimensão estratégica. Defensores da repressão alegaram que, ao pressionar empresas como Shein a mudar a produção para países como Vietnã ou Brasil, os Estados Unidos da América diminuíam a dependência da manufatura chinesa. Isso, disseram, era bom para a segurança nacional e a resiliência da cadeia de suprimentos, mas com um grande custo geopolítico. A repressão não aconteceu em um vácuo. A China viu isso como um ataque econômico direto. Em resposta à ordem executiva de Trump, Pequim anunciou novas tarifas retaliatórias sobre produtos americanos importados pela China. Esse movimento de troca elevou as tensões comerciais, reavivando temores de uma nova guerra comercial entre as duas maiores economias globais. Grupos empresariais alertaram que se Estados Unidos da América e China não chegassem a um acordo justo, as duas economias seriam prejudicadas, afetando fabricantes, agricultores e consumidores dos dois lados do Pacífico. Em maio de 2025, ambos os governos tiveram que retomar as negociações. Frente ao risco de tarifas crescentes e dor econômica, fecharam um acordo provisório. Em 14 de maio de 2025, os Estados Unidos da América concordaram em reduzir as tarifas sobre muitas importações chinesas de 145% para 30% por 90 dias, enquanto a China reduziu seus deveres retaliatórios sobre os produtos americanos. Contudo, a trégua foi um alívio temporário. Crucialmente, a isenção de minimis para a China continuou eliminada. Mesmo com tarifas reduzidas por 90 dias pequenas, encomendas abaixo de $800 da China e Hong Kong ainda precisavam passar pela alfândega e pagar taxas. Em suma, não houve retorno ao sistema anterior que impulsionou o rápido crescimento de Temu e Shein nos Estados Unidos da América. Apesar das perdas significativas, todos sabiam que não podiam desistir completamente do enorme mercado dos Estados Unidos da América. A empresa-mãe de Temu, PDD Holdings, foi direta em sua teleconferência de resultados de maio de 2025. Em resposta, Temu revisou completamente sua estratégia. Temu planeja construir armazéns nos Estados Unidos da América e exigir que fornecedores chineses pré-aprovem o inventário para os Estados Unidos da América, em vez de enviar milhões de pequenas encomendas diretamente aos consumidores americanos.
Isso implicava em pagar impostos de importação antecipados, estocar produtos nos Estados Unidos da América e atender pedidos internamente. A Temu mudou drasticamente seu modelo de dropshipping de ativos leves, superando os concorrentes americanos. O comércio eletrônico chinês estava entre os maiores compradores de anúncios online, inundando o Facebook e Instagram com uma enxurrada de promoções. Mas essa blitz de anúncios implacável está agora desacelerando. De acordo com a empresa de pesquisa de mercado Sensor Tower, os gastos com publicidade nos Estados Unidos da América da Temu, no Meta, caíram 10%, ano após ano, no primeiro trimestre de 2025. A plataforma Meta ainda recebeu a maior parte, 68% do orçamento de mídia americano da Temu, uma queda em relação aos 76% em 2024 e 2023, quando os gastos globais com publicidade da Temu foram estimados em 3 bilhões de dólares. A Temu não quis comentar sobre as mudanças, enquanto sua base de usuários nos Estados Unidos da América diminuiu consideravelmente. A parcela de usuários ativos mensais dos Estados Unidos da América caiu de 30% em 2024 para 15% no primeiro trimestre de 2025. Os downloads do app Temu nos Estados Unidos da América caíram 40%, levando sua classificação na App Store do iPhone do primeiro para o primeiro lugar entre os aplicativos de compras. A retração não foi apenas no Meta. Segundo Mike Ryan, da Smarter E-Commerce, a participação da Temu nas impressões de anúncios de compras do Google, um bom indicador de sua presença nos anúncios de produtos de pesquisa, despencou de 40% para 0% entre 1º e 12 de abril. Dados da agência de mídia Tenuity mostram que permaneceu em 0% desde então. Segundo a Adweek, a Tubular Labs relatou que a Temu interrompeu todos os vídeos patrocinados pelo TikTok nos Estados Unidos da América no começo de abril. Além dos números principais, há uma história silenciosa sobre os efeitos em cascata no ecossistema de anúncios em mídias sociais. Shein aumentou seus gastos com publicidade para defender sua participação no mercado, já que os clientes de moda rápida se voltaram para a Temu. Com a forte retração da Temu, o mundo da publicidade online se prepara para as consequências. Apesar das mudanças, a Temu afirmou que os Estados Unidos da América não são mais seu principal mercado de expansão. Até junho de 2025, mais de 90% dos 405 milhões de usuários ativos mensais da Temu eram de fora dos Estados Unidos da América. Países europeus, latino-americanos e do Sudeste Asiático viraram seu novo foco. Esses mercados mantinham regras aduaneiras favoráveis e menos restrições comerciais em remessas chinesas de pequeno valor, permitindo que a Temu conservasse seu modelo de baixo custo. Enquanto isso, Shein enfrentava um desafio distinto, porém não menos árduo. Shein estava mais bem preparada para a repressão do que Temu, devido às medidas implementadas antes do anúncio das novas regras. Por anos, Shein experimentava a fabricação distribuída, produzindo roupas não só na China, mas também no Vietnã, Turquia e Brasil. O objetivo era reduzir custos de envio, evitar dependência de fábricas chinesas e se adaptar às mudanças nas regras comerciais. Depois da repressão tarifária, em maio de 2025, Shein acelerou esses planos, não apenas para evitar as tarifas americanas. A diversificação da produção ajudou Shein a mitigar riscos políticos, reduzir gargalos na cadeia de suprimentos e se adaptar às demandas locais em novas regiões. Isso também ajudou a empresa a se posicionar além de uma marca chinesa, estrategicamente importante dado as crescentes tensões geopolíticas. Contudo, essas mudanças tiveram um alto preço. A direção de Shein avisou os investidores que as margens de lucro diminuiriam por causa dos custos maiores de mão de obra fora da China e da necessidade de manter redes logísticas mais complexas. Enquanto isso, Shein também começou a testar estratégias de armazenamento baseadas nos Estados Unidos da América. Em suma, as duas empresas tiveram que reinventar totalmente suas estratégias nos Estados Unidos da América. Isso não significou o fim de Temu ou Shein, mas encerrou a era em que eles podiam inundar os Estados Unidos da América com mercadorias chinesas baratas e isentas de impostos. Varejistas dos Estados Unidos da América pressionaram para reduzir ou eliminar o limite drasticamente. Em 2024, um projeto de lei bipartidário no Congresso propôs reduzir o limite para valores tão baixos quanto $10 ou $50 para vendedores estrangeiros ou excluir categorias inteiras de produtos. Até junho de 2025, além de uma repressão específica à China, nenhuma mudança nacional havia sido aprovada. Mas o debate em Washington só se intensificava,
com as fraquezas da brecha totalmente expostas. Não se tratava apenas de Temu e Shein. Inúmeros vendedores estrangeiros usaram o mesmo método para inundar os Estados Unidos da América com mercadorias baratas, contornar inspeções e minar as empresas domésticas em termos de preço. Mesmo na União Europeia, os governos observavam. Já discutiam regras de importação mais rígidas para combater falsificações, melhorar a segurança e garantir tributação justa no comércio eletrônico. É um novo capítulo para o comércio eletrônico global. Com regras mais rigorosas, competição mais justa e riscos maiores para todos. O desfecho só o tempo dirá. Obrigado por assistir.